A partir de agora, os candidatos ao cargo de juiz têm uma nova etapa de seleção para ingressar na carreira. Antes de realizar o concurso público, eles precisam ser aprovados no Exame Nacional da Magistratura. Para entender essa mudança no processo seletivo, nós vamos conversar com o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques. Ministro, muito obrigado por nos atender e dar um pouco do seu tempo, para explicarmos essa mudança, que eu estou entendendo que é significativa. Eu gostaria que o senhor explicasse por que foi criado esse exame prévio ao concurso, o que se busca com ele, o que ele pode mudar. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado à TV Senado. Eu que agradeço pelo tempo de vocês e com certeza vamos produzir aqui um material para que a sociedade brasileira entenda esse câmbio, essa mudança de concepção, de seleção de juízes que passa a acontecer no Brasil. A intenção do exame não foi outra senão fazer com que nós tenhamos, doravante, uma uniformização de conhecimento técnico dos juízes brasileiros. Os juízes lá do meio Amazonas, ou do Rio Grande do Sul, ou de Goiás, ou do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, enfim, e de Brasília, todos terão, doravante, a mesma base de conhecimentos técnicos. O segundo ponto é realçar que aquele que ingressa na magistratura não é um servidor público comum, ordinário. Necessariamente ele tem que ter vocação para isso. Por quê? Ele terá normas de condutas distintas de qualquer outro servidor ou agente público neste país. E isso acontece no Brasil, essas normas são impostas naturalmente ao juiz brasileiro, mas ao juiz em qualquer parte do mundo. E aí nós falamos da vocação, então. É retomar um processo de fazer com que o candidato ao cargo de juiz tenha essa compreensão primordial de que a conduta dele será distinta de todos os outros e ele tem que ter vocação para ser um homem sereno, probo, honesto, competente e, sobretudo, um juiz rigorosamente técnico num país como o Brasil, que ainda detém um processo de judicialização extraordinário. O Brasil tem 80 milhões de ações tramitando no Judiciário Nacional para 18 mil juízes julgarem. E esta base fez com que o Conselho Nacional de Justiça, no final do mês de novembro do ano passado, tomasse a iniciativa de delegar à Infam a execução deste exame nacional para que nós concitemos os candidatos à vocação judiciária. Esse é o primeiro ponto. O segundo, aquele que necessariamente qualquer pesquisa que se faça no âmbito dos tribunais superiores irá se verificar que aqui e ali, ainda que em doses muito pequenas, houve questionamentos em concursos públicos. Também o ENAM vem para aquilatar ainda mais, ampliar ainda mais a transparência na seriedade que já existe hoje, mas vamos ampliar isso com o ENAM. Ministro, então, pelo que o senhor está explicando, esse exame é uma etapa prévia e o candidato, aquela pessoa que pensa em algum dia ingressar na magistratura, ele já pode fazer esse exame independentemente de já estar inscrito para um concurso público em qualquer das áreas da magistratura? Pode mais ainda, ele pode realizar o exame, Ronaldo, tão logo saia da Faculdade de Direito. Porque como o certificado de habilitação para ele poder se habilitar em um concurso qualquer, de qualquer tribunal do Brasil, ele tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, ou seja, 4 anos, e como sabemos, por imposição constitucional, o juiz precisa ter 3 anos de prática forense para ingressar e se inscrever em concursos públicos. Ainda que ele não tenha essa cota mínima de prática forense,
ele poderá submeter-se ao exame e, repito, o habilitará para aí sim poder se candidatar a qualquer cargo de juiz em qualquer tribunal desse país. Esse exame nacional, ministro, ele vai ser uma exigência para todos os concursos da magistratura, em todos os níveis? Quais os ramos da magistratura que exigirão esse exame nacional? Para juízes federais, juízes estaduais, juízes do trabalho, juízes militares, ou seja, todos os ramos da magistratura nacional, ao ingressar, o candidato agora necessariamente terá que estar habilitado pela Escola Nacional através do ENAM. Esse exame, então, ministro, a partir de agora, ele será oferecido periodicamente? Perfeito. Nós já estabelecemos que serão 2 exames anuais, um realizado em meados de abril e o outro em meados de outubro. Isso fará com que nós tenhamos um plantel de candidatos habilitados muito maior para fazer frente às demandas do Judiciário Nacional. Lembremos, o Brasil, Ronaldo, longe daquilo que se imagina, ele não possui muitos juízes. Ao afirmar que o Brasil tem 18 mil juízes para a sua população, é preciso registrar que países como França e Alemanha, proporcionalmente, possuem muito mais juízes que o Brasil. O que aqueles países não têm é um nível de judicialização que nós outros temos aqui no Brasil. Repito, 80 milhões de processos estão em andamento neste país. O Superior Tribunal de Justiça, para dar um exemplo disso para a sociedade brasileira, no ano passado, os 33 ministros julgaram 482 mil processos. Isso é um número inimaginável para qualquer país civilizado. Ministro, o senhor falou no início da nossa entrevista, né, que esse exame ele vai proporcionar uma homogeneização entre os candidatos. Nós sabemos que quando se vai fazer o concurso público para a magistratura, dependendo da área, o concurso ele concentra em questões daquela área. Se alguém vai para a magistratura do trabalho, com certeza o concurso foca nisso. Se vai para a magistratura federal, a prova tem uma lógica. Esse exame prévio, então, ele teria, como o senhor disse, a capacidade de testar outros conhecimentos gerais que não estão ou para os quais o concurso público não pode aprofundar? Exatamente, Ronaldo. É o objetivo do exame também isto, ou seja, fazer com que o juiz tenha, até porque como é um exame de habilitação, de uma habilitação e que não há vagas para isso, necessariamente nós todos, bacharéis em Direito, na Faculdade de Direito, tivemos acesso a todas essas disciplinas. É claro que para o juiz do trabalho, a concentração, por exemplo, em penal e processo penal é mais branda diante de um juiz federal ou um juiz estadual ou um juiz militar. E a recíproca é verdadeira. O direito do trabalho e processual do trabalho para as carreiras da magistratura federal, estadual e militar também teria um índice menor de avaliação. Porém, repito, como se trata de um exame de habilitação geral, essas matérias todas terão uma exigência com peso único para todas as carreiras. Ministro, embora não seja o objetivo principal, pelo que o senhor está falando, o senhor acha que o exame também pode melhorar a qualidade dos candidatos que vão prestar o concurso público? Com certeza, com certeza. Embora, repito, não há uma tentativa, através do ENAM, de implantar um modelo de concurso público. Eu falava desde o início, Ronaldo, que nós buscamos vocação. Então, o modelo, a forma das questões, elas serão todos problemas, com situações que corriqueiramente o juiz irá enfrentar no dia a dia da magistratura. Ou seja, ela testa aspectos de competências necessárias que muitas vezes o concurso tecnicamente não consegue aferir. Pronto, é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Nós vamos fugir à memorização, ou o vulgarmente dito decoreba.
seja, exatamente naquilo que falei anteriormente. O juiz não é e não pode ser selecionado como um servidor público comum. Ele terá uma norma e uma forma de prestar o serviço à sociedade distinto de todas as outras. Ô, ministro, eu quero fazer agora o contraponto, porque eu li algumas pessoas que apresentaram objeções a essa ideia do exame, e um dos argumentos é de que essas questões uniformizadas num nível federal, elas deixam de medir aspectos regionais, de cultura regional, de formação das pessoas, e nesse sentido elas não seriam uma boa forma de seleção. Como é que o senhor responde a essa objeção? Esse é um ponto extraordinário, e agradeço pela posição que você coloca para que eu discorra aqui. Note, nós não estamos falando em concurso público. Esse tema, a regionalização, está preservado em cada um dos concursos de cada um dos tribunais, em cada uma das nossas 5 regiões. Este é o ponto. O que nós vamos uniformizar é o rigor técnico de conhecimento do futuro candidato a juiz. E aí eu concordo, eu sou do Amazonas. Então, a Amazônia brasileira, o juiz da Amazônia brasileira, ele terá que enfrentar situações ainda muito diferentes, muito distintas de qualquer outra parte do país, excetuada a região centro-oeste, em parte dela, aqui no Mato Grosso. Mas, necessariamente, a intenção do ENAM, ela não conflita com a necessidade de cada tribunal deste país, na respectiva região, fixar balizas regionais de conhecimento. Então, uma coisa não ultrapassa o limite da seleção efetiva. Que note, o exame, repito, ele não tem vagas, ele não é um concurso. Nós queremos saber se aquele futuro candidato a juiz possui uma base de conhecimento uniforme para submeter-se a um concurso público de acesso à magistratura. O CNJ mostra que, em 2023, 82,7% dos magistrados brasileiros eram brancos, 59,6% homens. As mulheres, embora sejam maioria na população, não são maioria na magistratura, assim como os negros. Em alguma medida, esse exame pode ampliar o acesso para a gente diminuir essa desigualdade? Eu pergunto isso porque esse exame pode ser feito um paralelo entre ele, por exemplo, e o Enem, no caso das universidades, que propiciou a que mais candidatos acessassem a universidade. O senhor acha que o exame pode ajudar nisso ou não há relação? Tem absoluta relação. Eu não pude nem conter a emoção e responder quando estava ouvindo sua pergunta, Ronaldo. Esse é um ponto nevrálgico. É fazer com que haja uma isonomia para o acesso à magistratura. O sonho absoluto da equipe toda, desde o CNJ, é fazer com que, para a magistratura nacional, com o advento do ENAM, contribua para que nós aceleremos cada vez mais essas desigualdades de acesso à magistratura nacional. Sem dúvida alguma, esse é um dos pontos absolutamente muito realçados pela equipe toda do ENAM, que começa este ano de 2024. O senhor está apontando, então, que a gente vai ampliar o acesso, vai melhorar a qualidade. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a qualificação que é necessária posteriormente ao ingresso do candidato na magistratura. O senhor está na escola, diretor-geral da escola que tem essa função. O senhor acha que a magistratura brasileira ela é suficientemente preparada nessa capacitação inicial e permanente que deve ser feita? Olha, essencialmente sim. Nós temos a imensa maioria dos magistrados já no exercício da magistratura,
possuem isso. Mas a Infam, desde sua criação, lá na emenda 45, ela fez com que nós tivéssemos a possibilidade de começar a dar um tom mais homogêneo a essa formação. É de conhecimento público, mas vou reiterar aqui, Ronaldo, todo juiz brasileiro que ingressa na magistratura, ele vem para a Infam, para o curso de formação, aqui conosco. E na nossa gestão, a primeira aula é um contato direto comigo, com o diretor-geral, em que, por dever do meu ofício, eu vou transmitir a eles, primeiro, a absoluta gratidão e confiança nossa a eles que tiveram a coragem de ingressar numa carreira que é a magistratura brasileira diante da pletora de ações, da quantidade imensa de ações, para que a população entenda, em que ele vai se submeter. Segundo, eu procuro dar um tom da necessidade de que ele, juiz, diante de todos os atributos que ele possua, o mais importante deles é que ele é o primeiro garantidor dos direitos, de todas as partes, isonomicamente. Nesse sentido, é que a obediência, por exemplo, a precedentes, que é uma cultura que se procura arraigar na magistratura nacional, fará com que necessariamente esses números todos que eu expus, eles decresçam e não se criem falsas expectativas. É dizer, um juiz, num fórum qualquer no interior do Amazonas, ele não tem o direito de desafiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em qualquer tema. Por quê? Porque ele vai criar uma expectativa para aquele cidadão, e eu citei a Amazônia propositadamente, em que no interior da Amazônia nós temos uma quantidade de pessoas hipossuficientes muito acendrada. Esse juiz não tem o direito de fazer isso, porque ele criará uma falsa expectativa que anos mais tarde, e antigamente eram 20, 30 anos, hoje, com o processo eletrônico, isso se encurtou sobremaneira. Mas imagine, ainda assim, ao fim e ao cabo, eu irei cassar essa decisão desse juiz aqui em cima, porque ela contraria a jurisprudência fixada há décadas. E eu vou fazer com que? Eu vou fazer com que aquela parte que for iludida com uma decisão ilegal do juiz, tenha que, quando envolver recursos públicos, por exemplo, devolver ao patrimônio público aquilo que recebeu indevidamente, e note, por força de uma decisão judicial. Então, reconheço que os 18 mil juízes brasileiros formam ou conformam uma categoria profissional extraordinariamente competente e proba. Mas, necessariamente, cabe à Escola Nacional, e ela tem feito isso, implementar cursos, não só de formação, mas de aperfeiçoamento da magistratura nacional. Para isso, a Infam criou, Ronaldo, agora na nossa gestão, a Rede Nacional das Escolas Judiciárias Brasileiras. Então, é dizer, todas as escolas que já possuíam cursos, ou possuem cursos, e que eram cursos localizados, sempre que houver o interesse, e em grande parte isso acontece, dos demais tribunais do Brasil inteiro, dos estados da federação, demandarem esse curso, automaticamente a Renejum possibilitará com que os brasileiros, os juízes brasileiros de qualquer rincão do Brasil possam ter acesso a esses cursos. Então, o ENAM é sim uma novidade na seleção. Mas é preciso reconhecer que não foram empenho, preciso registrar isso, Ronaldo, o empenho não só da equipe da Infam, mas, sobretudo, da direção de todos os tribunais de justiça e do trabalho de militares do Brasil inteiro, que estão engajados nesse projeto, de que eles foram extraordinariamente competentes
para que nós conseguíssemos alcançar esse objetivo que, sem dúvida alguma, a população vai sentir nas próximas décadas. Ministro, o senhor explicou para a gente como se dá essa formação inicial, né, esse curso de formação, depois que o magistrado passa no concurso. Eu queria que o senhor esclarecesse um ponto. A gente sabe que o magistrado assume imediatamente, né, assim que toma posse, as suas funções na sua jurisdição. Esse curso inicial, então, é feito paralelamente já ao trabalho do magistrado, ou esse curso é uma exigência anterior a que ele assuma as suas funções? Anterior, como regra anterior. Em alguns casos singulares, diante da demanda existente de juízes, déficit que há de juízes, pode-se excetuar, mas como regra geral, não. Como regra geral, esse curso de formação necessariamente vai anteceder. Note, Ronaldo, esse é um ponto que, se tomarmos por base as demais escolas pelo mundo afora, francesa, alemã e espanhola, por exemplo, lá nós temos uma situação distinta, em que há toda uma preparação do juiz após o exame de seleção, após o concurso, em que ele fica na academia judiciária exatamente se assenhorando melhor e mais ainda do trabalho que ele vai desenvolver como magistrado. E aí ele começa adido, ou seja, a trabalhar junto a um outro juiz para efetivamente se habilitar ainda mais para o exercício pleno da magistratura. Com o déficit que nós temos na magistratura aqui, eu sou destinatário de vários pedidos de vários tribunais que pedem que eu reduza a carga horária desse curso de formação. Que hoje é de quanto? Que hoje é de quanto? Demanda extraordinária. Hoje é de quanto essa carga horária? Como? Hoje essa carga horária é de quanto? Eu não posso te precisar agora, Ronaldo. Eu acho que mais de 500 horas, né, pelo que eu vi, né? Mais de 500 horas, com certeza, mais de 500 horas. Entendeu? E aí, só para não interromper, voltar... Há um módulo presencial e há um módulo remoto. A tentativa dos tribunais é que nós fiquemos tudo em EAD, com que a escola não tem concordado. Necessariamente, nós precisamos dar essa visão direta ao futuro juiz para que ele tenha uma convicção do que é a matriz julgadora, a matriz que deve ter de formação da magistratura como um todo. Ministro, para encerrar então, o senhor está animado com o exame nacional e crê que ele pode trazer uma mudança significativa aí para a magistratura brasileira? Com absoluta convicção. Nós tivemos muito cuidado e zelo na elaboração das questões, enfim, do concurso, transparência absoluta. E veja, todas as etapas que antecedem a realização do exame foram cumpridas visando efetivamente aprimorar aquilo que já funciona a contento no Brasil, que é o exercício da magistratura. Repito, o exercício de uma atividade incomparável com qualquer outra, mas que tem um cunho de aprimoramento de um processo civilizatório brasileiro. Daí porque eu sempre elogiar e agradecer a todos os juízes e juízas que se predispõem a ingressar na magistratura. Eu tenho convicção, repito, Ronaldo, e tenho todos os brasileiros a convicção de que, muito brevemente, todos sentiremos a diferença em termos um plantel de juízes mais vocacionado ainda para o exercício da jurisdição. Ministro Mauro Campbell, muito obrigado pela entrevista. Agradeço muito por nos ajudar a compreender essa mudança. Eu que agradeço, e agradeço em nome de toda a equipe da Infam e de todos os magistrados deste país. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado à TV Senado. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Essa entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar e mandar para aquelas pessoas que precisam também ter esse conhecimento. E pode também se inscrever no nosso canal do YouTube para receber todo o conteúdo da TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania.